Boa noite a todos, tudo tranquilo? Aqui Valdeci do seu canal do YouTube, Valdeci Braulio. E como vocês já sabem, no nosso canal nós falamos assim sobre muitos temas interessantes: filosofia, religião, história, cristianismo, esoterismo. A nossa proposta é exatamente uma temática bastante livre, onde a gente aborda temas assim bem inusitados. Muitos deles são temas assim que vêm através de uma certa inspiração. E aí a gente olha para o chefe Jesus e ele acaba nos inspirando, dizendo assim: fala sobre esse tema, eu tenho certeza que vai ser legal. E hoje eu trouxe aqui para vocês um livro bastante interessante. Esse aqui é o chamado Livro dos Espíritos. Ele foi escrito em 1857, século XIX, portanto. E ele foi escrito pelo Allan Kardec. O pseudônimo dele era Allan Kardec, porque o nome dele era Hippolyte de Lyon Rivail Denisard. Esse era o nome francês do Allan Kardec. Allan Kardec foi o seu pseudônimo, se eu puder se assim definir. Esse nome ele foi atribuído a Kardec quando ele era um druida e recomendaram exatamente que ele utilizasse esse nome. A última reencarnação de Allan Kardec foi como Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, aqui no Brasil, século XX. Século XX. E ele viveu até o século XXI, né? Até 2002, 2000. Aliás, ele morreu em 2002, né? Quando o Brasil foi campeão mundial de futebol pela última vez, 2002. Que maravilha, hein? E Allan Kardec, ele escreveu o Livro dos Espíritos. E o que aborda exatamente o Livro dos Espíritos? O Livro dos Espíritos ele tem assim uma temática bastante ampla. Mas afinal de contas, como é a vida dos espíritos? Como é exatamente morrer, renascer, reencarnar? Como é estar morto? Como é estar exatamente no outro plano? Então ele fala muito sobre espiritualidade. Você vai encontrar o espiritismo falando sobre ciência, né? Como a gente encara a ciência? Como o espiritismo encara a ciência? Você vai encontrar assim muitas perguntas falando como é Deus? Quem é Deus, por exemplo? Como são os espíritos? Como é a vida dos espíritos? O porquê está aqui no planeta Terra? Por que reencarnar? E como é a vida fora do planeta? Existe vida fora do planeta? Existem os chamados ETs? Então, tudo isso é abordado aqui no Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Ah, é bruxaria, é maldade? Nada disso. Tem nada a ver com bruxaria, maldade, não, pelo contrário. Isso tem a ver com as palavras de Jesus. Então, tudo que Jesus disse está escrito aqui no livro de Allan Kardec. Alguém vai dizer assim, ah, mas não está escrito. Olha, eu vou dizer uma coisa, está escrito sim. Olha, eu vou falar uma coisa muito séria para vocês agora. Vocês sabiam que não foi Jesus que escreveu de próprio punho a Bíblia? Vocês sabiam disso, não? Foi Jesus que escreveu a Bíblia, não. Alguém que esteve ali ou ouviu falar de Jesus, do que Jesus fez, do que Jesus pregava, e eles tentaram exatamente escrever. Mas agora eu coloco para você esse questionamento. Você já pararam para pensar como é difícil a gente ter certeza, como é difícil a gente poder expressar o pensamento de uma outra pessoa? Será que é fácil descrever o que uma pessoa está pensando só baseando-se no que a gente vê, no que a gente supõe? Quantas vezes a gente não erra pensando assim, ah, fulano de tal queria dizer isso, fulano de tal tinha isso em mente, mas a gente nunca tem certeza absoluta, né? Por quê? Porque a pessoa não está escrevendo, a gente supõe. Então não se esqueça disso.
Vou dizer uma coisa para vocês. Muito do pensamento de Jesus, da filosofia, muito está aqui no Livro dos Espíritos. São 1018 perguntas, 1018 respostas. As perguntas são feitas, são elaboradas pelo Allan Kardec. Então o Kardec que foi o encarregado por essa decodificação. Por que eu digo decodificação? Porque na verdade é uma missão que veio lá de cima, que foi inspirada por Jesus, foi inspirada pelos espíritos de luz, para que Kardec pudesse reproduzir esse pensamento desses espíritos que estão lá em cima, espíritos superiores em outra dimensão. A gente fala lá em cima, mas a gente não tem certeza se lá em cima significa o ambiente de luz. Na verdade, é uma atmosfera de energia que flui pelo planeta, certo? Pelo planeta Terra. Está aqui na minha frente, no meu lado, essa atmosfera? Sim, está. Portanto, o Kardec, ele colocou essas perguntas de uma forma didática, na forma de perguntas, e os espíritos respondiam para Kardec, através de médiuns, lá na França, fora da França. Então Kardec fazia a pergunta e os espíritos respondiam, através de psicografia, através das técnicas de bater na madeira e alguém ir decodificando. Provavelmente sim. E como que Kardec tinha certeza daquilo? Ele tinha que ter bom senso, ele tinha que ter a inspiração divina para que ele pudesse olhar as respostas, para que ele pudesse analisar, não uma apenas, mas várias respostas sobre uma mesma pergunta, e aí, de uma maneira lógica, resumir tudo aquilo, e aí ele ia catalogando essas respostas, e ele conseguiu 1018 respostas. Isso do Livro dos Espíritos. Mas o Kardec, ele fez principalmente 5 livros muito importantes, que é o chamado Pentateuco Espírita. O Livro dos Espíritos foi o primeiro. O Livro dos Médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo foi o terceiro. O Céu e o Inferno, que é o quarto. A Gênese segundo o Espiritismo, o quinto livro. Se você não leu, leia. Eu recomendo porque vale a pena. Sim, com certeza. Aí se alguém disser assim para você, nossa, mas você vai ficar doidão, você vai ficar louco. Nada disso. Você vai ficar esclarecido. Olha só, você está vendo a foto de Jesus ali? Então, você acha que alguém que cultiva o mal vai estar com a foto de Jesus no livro? Vai estar com a foto de Jesus aqui em cima da cabeça? Vai estar com a foto de Jesus aqui do lado? E Jesus dizia assim: experimente os frutos. Experimente os frutos. Se os frutos forem doces, macios, suculentos, significa que a árvore é boa. Agora, se os frutos forem amargas, azedos, a árvore não é boa. Nós do Espiritismo, a gente tem para oferecer a vocês exatamente esse fruto macio, esse fruto suculento, esse fruto doce. Portanto, a nossa árvore, essa árvore chamada Espiritismo, é uma árvore muito confiável. E se você não conhece, pesquise, leia, passeie pelo YouTube, pesquisando um pouquinho do Espiritismo. Eu tenho certeza que você vai amar. Pessoal, um abraço para vocês. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Você é muito bem-vindo. Eu vou fazer uma série sobre o Espiritismo. Eu tenho certeza que vai ficar muito legal. Sabe por quê? Porque Jesus
vai me inspirar. Um abraço para vocês. Tchau.